Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Revela a Tua palavra a nós nessa noite, Senhor, aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, aos Teus escolhidos, ao Teu povo, aos que foram chamados em Cristo, aos que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Revela a Tua palavra, manifesta a Tua glória, dá entendimento, abre a mente para compreenderem as Escrituras, e assim a Tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Eu profetizo revelação em sua vida, eu profetizo sabedoria e discernimento para a glória de Deus, em nome de Jesus. Digam comigo assim: eu recebo sabedoria e discernimento e revelação dos mistérios de Deus em minha vida. Amém? Diga pela fé: a palavra de Deus para mim não voltará para Ele vazia. Eu creio, por isso eu falo. Assim será. Pode se assentar em nome de Jesus, anjos do Senhor. Glória a Deus, Abba Pai, maravilha. Bíblia, papel e caneta. Quem quer receber revelações dos mistérios de Deus? Cândido já levantou a mão, né? Seja feito conforme a tua fé. Porque o querer já é fé. Jesus disse: o que queres? Ele falou: eu quero. Então o querer já é fé. Bíblia, papel e caneta. Está a fim de receber revelação de mistérios de Deus? Amém? Qual o tema, Jaque? Dá um enter aí. Ative a mente de Cristo. Esse negócio de mente de Cristo, eu sou filho de pastor, eu nem sabia que tinha isso aí. É porque na lei não fala. Você que veio da pentecostal, que só fazia campanha e corrente, lá nem, é ou não é verdade? Nem fala. É ou não é verdade? Vocês que veio da penteca, fica só sapateando e pulando. Lá não fala essa frase. Apostolado. Uma irmã falou assim: apostolado eu nunca nem vi. Eu também você nem lê a Bíblia, como que você vai ver? Tem que ler a Bíblia, Romanos 1:5, 2 Coríntios 12. Tem que ler a Bíblia. A mente de Cristo é algo que os eleitos devem usar para que possam reinar em vida. Mas como é que vai usar uma coisa que nem sabe o que tem? Não é? Nem sabe o que tem. Quem é que tem a mente de Cristo, hein? Errou se você falar que todas as ovelhas têm. Salvo se você consertar esse pensamento e disser: não, todas as ovelhas têm, mas a maioria estão desativadas. Eu tenho um tema de mensagem: são herdeiros que não herdam. E isso é lamentável, hein? Pô, você imagina eu passando necessidade, morando num barraquinho debaixo da ponte, sem ter o que comer, mas passando escassez mesmo, sendo herdeiro, Ageu 2, sendo que meu pai é dono do ouro e da prata. Eu sou herdeiro, Romanos 8, eu sou herdeiro legal, e eu passando escassez e dificuldade. Consegue entender? Vê se tem lógica o filho passar necessidade, passar dificuldade, estar sofrendo, principalmente na vida financeira. Ageu 2, 8 e 9, sendo que o pai é dono todo o ouro e toda a prata. Bom, Ageu 2 diz que dele é o ouro e a prata. Romanos 8 diz que você é herdeiro. Gálatas 3 diz que você é filho e herdeiro do seu pai. Bendito seja o Deus e Pai. Então, você, Gálatas 3, 26, você é filho. Romanos 8, você é herdeiro.
Efésios 1, do seu pai. Ageu 2, que tem ouro e prata. E você passando dificuldade. O que está acontecendo? É que muitos filhos, muitos nem sabem o que é filho. E muito menos que é herdeiro, ou que tem uma herança. E os que sabem ou já ouviram falar de herança, não sabem herdar. Por isso, Hebreus 6,12, sejais imitadores dos que pela fé e paciência. Olha a chave, ó. Fé e paciência. Herdam as promessas. Então você tem que imitar. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência recebem promessa. Bom, você vai ver Abraão. Como é que ele recebeu a promessa? Gênesis 13. Era Abraão muito rico. Então como é que ele se enriqueceu? O Abraão não nasceu rico. Como que ele se enriqueceu? Gênesis 13, 2. Era Abraão muito rico em ouro, prata e em gado. Como é que ele se enriqueceu? Gênesis 26. O Isaac se enriqueceu. Gênesis 22. O Jacó se enriqueceu. O José, tudo na família. O José se tornou governador. E você, passando dificuldade, irmão? Tem coisa errada aí? Mas eu vou te dar uma dica. O cheque já te foi dado. Eu vou te dar pelo menos a caneta. Aí você tem que preencher pelo menos o cheque, né? O cheque já te foi dado. Romanos 12, 3. Diz que Deus deu um cheque para cada um. Eu vou te dar a caneta. Você vai lá e preenche o valor que você precisa. Porque em Hebreus 10, 38 ele disse, o meu justo vai preencher segundo a sua fé. Um dia ele disse para um homem, o que queres que eu te faça? Irmãos, sejam racionais, frios e calculistas. Porque a fé é racional. A fé não é louca. Ah, eu creio em Deus, vou pular do prédio. Não, a fé não é louca. Pegou? Tem gente que faz besteira na vida, né? Se tem 2, 2 não paga 10. Ah, vou comprar pela fé. Isso é matemática. 2 não paga 10. Vai dar problema. Então a fé, ela não é louca. A fé não é irresponsável. A fé, Romanos 12, ela é racional. Amém? Então eu vou te dar aqui revelações, eu vou te mostrar o caminho. Por isso que Jesus falava, bem-aventurado, ou quem tem ouvido para ouvir, ou bem-aventurado quem tem fome e sede. Você sabia que com a sua fé, você pode mudar circunstâncias na sua vida? Diga comigo, pela minha fé, eu posso mudar circunstâncias e situações na minha vida. Pensa aí, irmão. Pensa aí. Se você está entendendo o que eu falei e o que você falou. Pela sua fé, você pode mudar. Josué orou e o sol parou? Senhor, se é tu mesmo, mande que eu venha. Então vem. Ele pegou, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Não tem lógica, né? Mas Marcos 9, 23, tudo é possível que crê. Hebreus 10, 38, meu justo vive pela fé. Então pela fé ele andou sobre as águas. Romanos 12, 3, o cheque já foi te dado. Eu vou te dar a caneta. Aí você preenche o valor. Ou o que você precisa. É claro que é uma vida da fé. Você não está percebendo que eu estou te estimulando a viver por fé? Você tem que treinar a sua fé, irmão. Você tem que treinar a sua fé. Chama a existência uma bala. Um sinal de Deus. Chama a existência. Hora de manhã. Senhor, eu declaro que hoje eu vou ganhar uma bala de alguém. Eu não sei de quem. Alguém vai me dar uma bala. Uma mísera bala. 50 centavos. Começa pequeno. E pensa grande.
Olha, o Espírito Santo fala muito comigo. E um dia ele me falou assim: sabe por que os meus filhos não recebem as coisas de Deus? Eu achava que era Deus que não queria dar. Ele falou assim: porque eles não fazem nada. Como assim, senhor? 1992 foi o meu ano, onde o Espírito Santo me ensinou tudo sobre o ministério profético. 1997 foi quando ele me ensinou tudo sobre o ministério apostólico. Aí juntou o ministério profético, a revelação, e o apostólico, o doutrinário. 1990, tá tudo registrado. 1992 foi quando ele me fez mestre no assunto da fé. Eu sei tudo de cor e salteado, de olho fechado, de trás para frente. Os mistérios da fé. Por que funciona, por que não funciona, por que com um, por que não com o outro. Ele me explicou tudo. 92, hein? Eu tenho tudo guardado, registrado. Uma dica. Chama a existência uma bala. Ah, pastor, eu nem gosto de bala. Irmão, é só para você exercitar a sua fé. Só para você ver Deus na sua vida. Ora pedindo uma bala. Ora declarando uma bala. Ora profetizando uma bala. Ora chamando a existência uma bala. Você já leu Hebreus 2,4? Claro, um monte de vezes. Busca os sinais de Deus. Eu declaro que nesse dia eu vou receber uma bala. Ou vai me aparecer, ou vai cair do céu, ou alguém vai me dar. Mas eu busco o sinal. De manhã até a hora de dormir. Pastor, quando foi 4h30, uma pessoa me deu uma bala. Você não tinha orado? Agora já ora para um pacotinho de bala. Já dificultou um pouco, né? Não dificultou? Como é que alguém vai te dar um pacote de bala? Já não dificultou um pouquinho? Uma bala parece que é mais fácil, né? E quando você conseguiu o pacotinho de bala, já ora para ter uma doceria. É isso que é de fé em fé, de glória em glória. Você tem que exercitar a sua fé. Você precisa exercitar a sua fé. Você trouxe caneta hoje? Porque ninguém nasce grande. O que eu falei? Vê aí se você entendeu isso. Você já nasceu andando? Já nasceu falando? Você não teve que aprender a andar? Você não teve que aprender a falar? Assim também você tem que aprender a viver pela fé. São duas vidas diferentes. Uma carnal e terrena. Outra espiritual e celestial. A questão é que na terrena e carnal tem gente que já está adulto. E na espiritual é criança ainda. E Deus continua sendo Deus. Aí não acontece ou não prova de grandes coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Bom, vamos lá. Ative a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos para mais uma aula do Espírito Santo. Quem pode falar amém? Ele está aqui. Já deu um sinal já. Se ele não tiver, eu estou perdido o que eu vou falar para vocês. Pegou? Se ele não tiver, eu estou lascado. Romanos 8 diz que ele testifica com o nosso espírito. Já testificou. Então agora eu estou legal. Ele está aqui? Marcos 13:11. Ele falará por vós. Ô pastor, para você parece que tudo é fácil, né? Vai treinando, irmão. Você trouxe caneta? Trouxe mesmo? Então vê se pega essa. Ó. Tudo só é difícil enquanto você não sabe. Depois... Quer que eu dou exemplinho? Exemplinho. Ah, eu não sei andar de bicicleta, fui andar, caí. Claro, você não sabe. E agora você não cai mais, já aprendeu. Não, eu não sei dirigir, nossa, tão difícil, mas agora você já aprendeu a dirigir. Ah, eu não sei nem escrever, mas agora você já aprendeu a escrever. Não, eu não sei falar inglês, pastor. Mas agora você já aprendeu alguma coisa. Tudo só é difícil quando você não sabe, irmão. Para de criar um monstro na sua mente.
Existem cientistas da NASA. O homem faz foguete, vai à Lua. Você não tem nem ideia de como, né? Também você não estudou, então não vou nem exigir nada. Mas para ele já é fácil, porque tudo só é difícil enquanto não sabe. Depois que você sabe, fica comum. É igual fazer arroz. Para você é fácil? Tem gente que não sabe nem para onde começa. Então, o nível de dificuldade depende da capacidade de cada um. Fazer arroz é a coisa mais fácil para você. E para quem não sabe? Não sabe nem por onde começa. Ele pega o saco de arroz e aí, o que ele vai fazer? Ele não sabe que tem que pôr água, tem que fritar. Ele não sabe. Como é que ele vai saber? Ele não sabe. Então é muito difícil para ele fazer arroz. Está me entendendo? Para você é facinho. Vai para outro nível. Para o cientista é fácil. Porque ele sabe. Para o médico, o neurocirurgião, ele abre a cabeça e tal, pega uma furadeira e... Nossa, pastor, é para você, para ele faz tudo disso aí. Neurocirurgião, ele transplante de coração. Nossa, pastor, mas se tirar o coração não vai morrer. É assim que você pensa, né? Eles têm aparelho, têm máquina, substitui. Ele, todo dia ele faz isso. Só é difícil porque você não sabe. Vê se pega essa, vai. Tudo só é difícil enquanto você não sabe. Depois que você sabe, fica normal, fica comum. Tudo isso aí são aulas que eu tive com o Espírito Santo, abençoado. Eu já estou vivo há 55 anos já, né? Então ele vai falando, eu vou guardando, vai falando, eu vou pegando. Eu não inventei nada, eu não fui atrás de nada, ele vai me falando, eu vou passando. É o Mateus 10, de graça recebeste, de graças dai. É o que eu estou fazendo. Ative, Jaque, qual o tema? A mente de Cristo. Vou entrar nas revelações. Até agora dei extras revelações. Paulo chama isso de excelências de revelações. 2 Coríntios 12. São extras revelações. Eu nem entrei no assunto ainda. Está cheio de revelações e mistérios ali. Quer ver? 1 Coríntios 2, verso 16. Vem comigo em 1 Coríntios 2. E bem-aventurados que vão receber esse apostolado. Quem pode falar amém? Porque muitos já morreram e não sabem nem o que é apostolado, nem que tinha. E outros vão morrer sem saber também. Então, glória a Deus que você foi escolhido por Deus. No meio de muitos, você foi escolhido. Pegou? Muitos escolhidos. 1 Coríntios 2, verso 16. 1 Coríntios 2, 16. Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor... Ele está citando Isaías, tá? Paulo está citando Isaías. Ele tinha lido lá em Isaías o que Isaías tinha falado. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Isaías disse, que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho? Isaías disse. O Paulo está falando a linguagem de Isaías. Aí o Paulo falou assim, mas nós... Para aí. Essas 3 letrinhas faz toda a diferença. Eu não posso... Eu já falei aqui várias vezes, domingo passado, acho que eu falei também. Eu não só leio a Bíblia, porque ler vocês sabem ler. Eu não vim aqui para ler a Bíblia. Você consegue entender a diferença? Eu não venho aqui para ler a Bíblia. Você sabe ler, irmão. Eu não vim aqui ler a Bíblia. Eu vim te passar as revelações que tem na Bíblia. Não ler. Ler você sabe ler, pode ler na sua casa, pode ler onde você quiser, o dia inteiro se quiser. Então eu não vim ler a Bíblia. Eu vim te mostrar coisas que você não enxerga. Apenas vê. Mas depois que for revelado, aí você vai passar a enxergar mais essa revelação. Você quer ver? Coisas que você não enxerga? Mas um apóstolo enxerga, por ter olhos iluminados. Mas nós... Circule na sua Bíblia. Cada vez que eu mando você sublinhar, circular, é uma dica que eu estou te dando que vai vir uma revelação grande. Você vê que eu li aqui, não falei para você circular. Pois quem conheceu a mente do Senhor... Estou só lendo aqui.
Agora eu quero a revelação. Quer ver? Ó? Mas nós, circule aí o nós, sublinha tudo, temos a mente de Cristo. Eu li. Agora vai vir a revelação. 1 Coríntios 2,16. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Eu, você, o vizinho aqui? De quem que ele está falando? Então, primeiramente, toda revelação ela tem o fundamento bíblico e depois o profético. O bíblico você já tem aí, ó. Você está vendo na sua Bíblia, 1 Coríntios 2,16. Isso é um fundamento bíblico que ninguém pode mudar. Tem gente que pode não crer, pode não aceitar. Mas o fundamento bíblico ninguém pode mudar, que você está vendo aí, Coríntios 2,16. Então, esse é o fundamento bíblico. Amém? Agora vai vir o fundamento profético. Por isso que eu mandei você circular, para te ajudar a enxergar. Amém? A maioria dos pastores, 98%, lê para a igreja, em várias denominações, lê e fica por isso mesmo. Às vezes dá, na maioria das vezes, interpretação errada, uma falsa interpretação, um falso entendimento. Mas eu vou te dar o genuíno entendimento, que não tem outro, só existe um. Olha aí. Mas nós, você não circulou 3 letrinhas, nós? Mas nós, plural. Nós, tem que ser o plural, temos. Temos o quê? A mente de Cristo. Agora, para aí. Vou te ajudar a ter a revelação profética. Quem que está falando? Paulo. Então você tem que conversar com Paulo. Quer ver? Mas nós temos a mente de Cristo. Ô Paulo, nós quem? Se é Paulo que está falando, ele vai responder. Primeiramente eu, Paulo, e os que estão comigo. Timóteo, Tito, Filemão, Silas, Judas, o profeta, e por aí vai, Onésimo. Quando Paulo disse nós temos a mente de Cristo, ele não está falando nem de mim, nem de você. Está claro? Então não adianta uma falsa interpretação, que é ler o que Paulo disse a respeito dele e dos que estavam com ele, e você pegar para você. Isso é uma falsa interpretação. Pegou o raciocínio? Porque Paulo está falando por ele, mas nós é plural. Todo plural começa com singular. Quem que está falando? Paulo. Então eu. Então, ao invés de ele falar, mas eu tenho, no singular, tinha mais gente que tinha, então ele disse, nós temos. Isso é língua portuguesa. Você vai entendendo. São peças que eu vou te dando. Quando Paulo disse, nós temos, ô Paulo, nós quem? Ah, eu, Timóteo, Tito, Filemão, Onésimo, Judas, Silas. E por aí vai. Quem está entendendo? Então fica claro que não são todos que têm a mente de Cristo. Por quê? Verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor? O Paulo disse, eu conheci. O Timóteo também. O Tito também. Então nós. Nós quem, Paulo? Eu, Tito, Filemão, blá, blá. Está entendendo? Bom, se Paulo, Tito, Filemão, Timóteo, então fica claro que não são todos que têm a mente de Cristo. Só quem está entendendo. Mas eu não dei a revelação ainda. Estou só te explicando que esse nós não somos nós. Agora, hoje, eu estou no meio desse nós, mas um dia eu não estava. Um dia só estava na Bíblia. Hoje, eu cheguei nesse nível de ter também, como um dia Paulo teve, a mente de Cristo. Você está entendendo que não é só você ler e falar e se incluir? Porque Paulo não está falando de você. Está claro aí? Paulo está falando de quem? Deles. Só quem está entendendo. Levante a mão quem está entendendo. Então Paulo não está falando de nós. Quando ele disse, pela graça sois salvos, aí está falando de você. Alô? Mas quando ele disse, nós temos a mente de Cristo. Esse nós não sou eu nem você, porque eu não estava lá com ele, nem você. Quem estava com ele? Quem estava debaixo do apostolado dele. Tito, Timóteo, Filemão, blá, 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 blá. Quem está entendendo?
Quer a prova? 2 Coríntios 13. A prova de que esse nós não somos nós. Ora, se esse nós não somos nós, então fica claro que nem todos têm, entre parênteses, ainda, fecha parênteses, a mente de Cristo. Por quê? O que é a mente de Cristo? Vou te responder em alguns minutos. Mas antes, 2 Coríntios 13. Quem já achou, diga amém. Verso 6. A prova de que Paulo não estava falando de nós. 2 Coríntios 13, verso 6. Paulo falando com os coríntios, ele diz: espero que entendereis que nós quem? Eu, você? Diga eles. Diga os que estavam com Paulo. Aí ele disse, 2 Coríntios 13, 6. Espero que entendereis, sublinha aí, que nós não somos reprovados. Irmãos, não precisa pensar muito para entender e saber que existem pessoas reprovadas hoje diante de Deus. E quando fala pessoas reprovadas, não está falando do macumbeiro, do feiticeiro, do pai de santo, do satanista. Não é deles que está falando, porque Paulo não escreveu sobre eles, e nem para eles. Está claro? Paulo escreveu para a igreja, fala da igreja. Então, quando Paulo disse, espero que entendereis que nós não somos reprovados. Nós quem? Circula aí o nós. O Paulo, o Timóteo, o Tito, o Filemão, os mesmos lá de Coríntios 2,16, que tinham a mente de Cristo. Estão entendendo até aqui? Que eu vou subir um degrau. O assunto hoje, Jaque, qual o tema? Ative, ligue, acione. Um carro não vai andar sozinho se você não ligar ele. Ah, mas já tem carro moderno que eu aperto o botão e ele liga. Tá, ele vai ligar, mas não vai andar. Você vai ter que... Então tem coisas que você tem que fazer. Por exemplo, ativar, ligar. O quê? Talvez a pessoa nem sabe o que tem. Ligar a mente de Cristo. Para quê, hein? Para que ligar a mente de Cristo? Ativar a mente de Cristo. O Paulo disse que ele tinha a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Coríntios 2,16. Então eles tinham, glória a Deus pela vida deles. É preciso ativar a mente de Cristo. Mas para que ativar a mente de Cristo? Quem é que tem a mente de Cristo? Vem comigo aqui em Efésios 1. Efésios capítulo 1. Tudo fica claro, porque o mesmo Paulo disse que o entendimento vem quando você ouve a palavra de Deus. Olha aqui, Efésios 1, 18. Diga bem forte. Quem tem a mente de Cristo? Diga, eu vi que Paulo tinha a mente de Cristo. Está claro aí? Diga, mas quem tem a mente de Cristo? Olha lá. Efésios 1, verso 18. Aqui responde quem tem a mente de Cristo. Efésios 1, 18. O mesmo Paulo. Oro também para que sejam o quê? Iluminados o quê? Os olhos do quê? Do vosso o quê? Mente. Entendimento é mente, está claro aí? Entendimento é mente. Então, vamos ver quem pegou a resposta? A pergunta foi essa. Quem tem a mente de Cristo? A resposta aqui, Oro, Efésios 1, 18, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Então, vamos ver quem responde. Quem tem a mente de Cristo? Quem tem os olhos do entendimento iluminados? Para aí. Por que o Paulo orava? Para que eles fossem salvos e recebessem a vida eterna? Não, porque pela graça já eram. Tá claro? Então Paulo não estava orando para que eles fossem salvos. Por que Paulo orava? Para que eles fossem libertos do demônio e do diabo? Não, porque Gálatas 5:1 diz que Cristo já vos libertou. E Colossenses 1:13 diz que tirou do poder das trevas.
Tá claro? Então por que Paulo orava? Pelas ovelhas, que já criam em Deus. Olha o tema. Oro para que ative. Ele não disse ative, né? Ele falou para que sejam. Efésios 1,18. Oro para que sejam ativados, iluminados, os olhos. Para aí. Mas a mente tem olho? Tem. É com os olhos da mente que você enxerga os mistérios e as revelações que tem na Bíblia. É com os olhos do entendimento que você enxerga. Deixa aqui aberto o Efésios. Vem em 1 Coríntios 15. Deixa o Efésios aberto. O apostolado é rico em revelação, né? 1 Coríntios 15. Deixa o Efésios aberto. 1 Coríntios 15. Quem já achou? Coloque o seu dedo no verso 47. 1 Coríntios... Nós vamos descobrir uma coisa aqui, que tem aqui, ó. Nunca ninguém falava essas coisas. Paulo recebeu a graça e começou a falar. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem, sendo da terra, ele é o quê? Terreno. O segundo homem é do céu. O primeiro homem? O segundo homem? Primeiro homem, Adão. Romanos 5. O segundo homem, Cristo. Ou o último Adão. Olha aqui, ó. Coloca o seu dedo aqui no versículo 45. Ó, 45. Assim também está escrito, o primeiro homem. What's your name of the first man? Qual o nome do primeiro homem? Adão. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma. Gênesis 2,7. Soprou o Senhor na sua... e tornou-se alma vivente. Olha o Paulo citando Gênesis 2,7. Ó. Ele está em Coríntios 15, hein? Olha quantos anos e séculos Paulo está depois de Adão, citando Gênesis 2. Quem está entendendo? Ele diz que o Adão tornou-se alma vivente. E o último Adão, no verso 47, ele disse o segundo homem. E no 45 ele disse o último Adão. Ou o último homem. O primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, 45. Ou o segundo homem, 47. Espírito que dá vida. Espírito vivificante. Vai para o 48. Coríntios 15, 48. Qual o terreno? Tais também quem? Os terrenos. Alô, para aí. Quem que é o terreno? Adão. 48. 48. Tais e qual o celestial? Quem que é o celestial? 45. Cristo. 48. Qual o celestial? Tais também os celestiais. Agora coloca o dedo no verso 49. Assim como trouxemos o quê? A natureza. Paulo falou imagem, né? Tá bom, não tem problema. 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, tá claro que a imagem do terreno é a natureza? Nossa, você é a cara de Adão. Claro, você trouxe a imagem do terreno. Você quer saber como que era Adão? Olha para o seu irmão do lado. 2 orelhas, um nariz, 2 olhos, 2 pernas. Aí você vai saber como que era o Adão. Porque você trouxe a imagem dele. Você está achando que Adão tinha 4 braços igual um polvo? Você está achando que Adão era igual uma aranha? Tinha quantas pernas? Você quer saber como que... Você quer saber... Olha como está longe o Adão, hein? Quer saber como que era o Adão? Só você olhar para o seu irmão. Eu ia falar uma coisa que ainda bem que o Espírito Santo parou. O senhor não dá mole, hein? 49.
Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Digam comigo, o que isso quer dizer? Que nós temos duas naturezas. Está claro aí? A natureza carnal e terrena, e a natureza espiritual e Efésios 1,18. Por isso que Paulo orava para que você tivesse olhos do entendimento iluminado. Porque o olho da terra já está iluminado para ver aqui. Ó. Eu estou vendo todo mundo aqui. O olho carnal já está iluminado. Mas a maioria das ovelhas estão com o olho espiritual fechado. Cegos. Lê a Bíblia e não entende. Ouve a pregação, ouve o ensino e não entende. Eis o motivo e a razão porque eu sempre oro antes, recorrendo a Deus. Porque a maioria dos filhos de Deus, ainda que são filhos de Deus, não tem a mente de Cristo. Por isso não entende a graça. Quem está entendendo? Vamos ver se você tem a mente de Cristo? Vamos fazer um teste já. Porque eu fui na escola algumas vezes. A professora de matemática me ensinou a fazer a prova real. 2 mais 3, 5. 5 menos 3, será que é verdade? 2. Se chama prova real. Então vamos fazer uma prova real se você tem mesmo a mente de Cristo? Hebreus capítulo 2, vamos fazer já. Quem não entendeu, vou tacar o sapato daqui mesmo. Não, a meia não está furada. A meia não está. Deus me abençoou, graças a Deus. Hebreus 2, vamos fazer a prova real. Diga comigo, o pastor vai me testar agora. Se de fato eu já tenho a mente de Cristo. Está pronto para o teste? Dá tempo de sair correndo ainda, que a porta está aberta. O Espírito Santo está falando aqui comigo. Por isso, segundo Coríntios 13, 5, Paulo disse, provai a vós mesmos se permaneceis na fé, se é que já não estáis reprovados. Verso 6, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Então havia os reprovados e os aprovados. Vamos saber agora quem está aprovado e quem está reprovado. É o teste. É a prova. 2 mais 3, 5. Será? 5 menos 3, 2. 5 menos 2, 3. Vai rodar e vai dar no mesmo lugar. Então, tá certo. Vamos fazer a prova real. Para saber se você tem mesmo, de fato e de verdade, a mente de Cristo. Ou se a mente de Cristo já está ativada em você. Vamos saber já. Hebreus 2, 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Aí Paulo explica por que ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte aniquilasse, verbo no passado, o que tinha o império da morte. Isto é, ele foi claro, o diabo. Se você entende que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus, é um sinal que você tem a mente de Cristo. Ou que a mente de Cristo está ativada em você. Se alguém, ao vivo, online, ou aqui na igreja, lê, ouve, está vendo com os olhos da carne, mas um pensamento diz, não é assim não, meu. O diabo foi aniquilado, eu falei com ele hoje mesmo. Sexta-feira eu fui no Universal, ouvi ele lá. Aí a mente terrena vai pedir explicação para a mente espiritual. Isso é Gálatas 5,17. Quer correr em Gálatas 5,17? A carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. O que Paulo está falando? De Coríntios 15. A natureza terrena, carnal,
ela vê, ela ouve, ela sente, ela quer uma explicação para essa cabeça aqui, ó. Mas a lei da física, ó. Isso aqui é a lei da gravidade, ó. Se eu soltar, vai cair. Aí a mente fala, é verdade mesmo, se soltar, cai. Então ela se convence e fica quieta. Mas se a mente vê alguém caindo, não. Se a mente vê alguém andando sobre as águas, alguém falando em línguas, se o ouvido já ouve algo que não está, se os olhos vê coisas que já. Aí, Gálatas 5,17, aí vai conflitar. A natureza terrena começa a brigar, pedindo explicação para a natureza espiritual. O que é isso? Nunca vi isso. Onde se viu isso? Por isso que Romanos 12 diz para que você renove a sua mente. Pois só assim você pode provar qual a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Tem que renovar a sua mente. Eu sou um cara legal. E como é que se renova a mente? Eu não sei o que você já viu. To see. Eu não sei o que você já viu. Eu não sei o que você... Listen. Eu não sei o que você já ouviu. Eu sei o que está escrito. Pegou a batalha? A sua mente agora? Mas eu já vi. Um dia eu vi. Mas lá eu vi. Eu ouvi. Isso é a sua mente carnal falando. Não estou nem aí para ela. Estou preocupado com a minha mente espiritual, que crê na palavra de alguém que a carne nunca viu e nem pode ver. É aí que entra 2 Coríntios 5,7. Andamos por fé e não pelo que vemos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Está entendendo? Está percebendo que há uma batalha aí? Paulo diz para Timóteo, combate o bom combate da fé. Não é lutar contra o diabo não, irmão. Bom combate da fé é você vencer sua carne. Bom combate da fé é você ler a palavra de Deus e crer mais no que está escrito no que os seus olhos veem. Isso é lutar o bom combate da fé. E quer saber quem são os reprovados? Eu vou te falar quem são os aprovados. 2 Coríntios 13,5. Quem são os reprovados? São os que lê, diz que crê, mas não consegue crer. Ainda que diz que crê. A mente fica como que no inferno. Mas eu vi. Você ouviu. Então a mente fica argumentando. Paulo chama isso de sofismas. Ou fortalezas. A mente fica argumentando. Para quê? Mical tinha isso. Quando Davi foi consagrado a rei, ele entrou no palácio, sabe como? Nu. Davi entrou nu, dançando e louvando a Deus. Nu, sem nada. Ele entrou no palácio nu, louvando e dançando. Mical na janela. Para que isso? Os fariseus tinham esse espírito de Mical. Jesus foi convidado para almoçar na casa de um fariseu e chegou lá na hora do almoço, sentados para almoçar, chega uma prostituta e começa a chorar nos pés de Jesus, enxugava as lágrimas com o cabelo. O fariseu não falou nada, ele só pensou. Jesus chama de arrazoar. Por que arrazoais esses pensamentos em vosso coração? O fariseu só pensou, ele não falou nada. Ele pensou assim, se Jesus soubesse quem é essa aí. Opa! Peguei! Por que você está pensando mal dela? Porque ela é prostituta? Você é escriba, fariseu, sacerdote, conhece a lei? E eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo santo. A lei não manda dar ósculo santo? Ela, porém, não para de beijar os meus pés. Olha, resumindo, o que muito ama, e olhou para ela, muito será perdoado.
Mas o que pouco ama, olhou para o fariseu. Pouco será perdoado. Quer saber de uma coisa? Vamos embora para casa, que eu não quero almoço, quero coisa. Vamos embora para casa. E não almoçou e foi embora. Pegou a Maria Madalena prostituta e foi embora. Fica aí com sua comida aí, fariseu. Está achando que Jesus está passando fome? Está achando que Jesus está com vontade de comer pão? Ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele não está pedindo comida para ninguém. Mas o Espírito Santo está mandando falar. É bom você escrever. Um profeta. Colossenses 4:5. Ele aproveita bem cada oportunidade. Mestre, vem almoçar na minha casa. Eu vou. Quando chegou lá, teve um momento, teve um mover. Deu a revelação. Vamos embora. Mas e o almoço? Pegou? Um profeta não está atrás de nada. Por isso que em Coríntios 2, Paulo disse, me propus nada a saber entre vós. Paulo diz para os filipenses, não que eu procure suas dádivas. Eu faço tenda. Eu trabalho. Eu não procuro nada que é de vocês. Eu procuro fruto que aumente o vosso crédito. Hebreus 13, porque eu vou prestar contas por você. Então, Senhor, olha, ele recebeu mesmo, ele entendeu, ele está tão feliz, está se regozijando, a graça foi revelada. Isso aumenta o seu crédito. Porque eu presto conta sobre as suas almas, diante de Deus. Filipenses capítulo 1. Ative a mente de Cristo. Eu li Hebreus 2,14. Se você creu, se você crê, se você acredita que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus na cruz, como está escrito em Hebreus 2,14, então porque você tem a mente de Cristo ativada. Mas você que tem uma Bíblia, você que está lendo na Bíblia, você já viu na Bíblia Hebreus 2,14, mas dentro de você, não pode ser. Ontem mesmo eu vi ele, ontem mesmo eu falei com ele. Não pode ser, porque ele até veio aqui em casa esses dias. Quem está entendendo o que eu estou falando, hein? Está percebendo que a pessoa fica tentando se justificar? Em outras palavras, querendo dizer que a palavra de Deus está errada a palavra de Deus? Caracteriza-se uma grande fortaleza. Longe de mim, Senhor. Romanos 3, seja sempre Deus verdadeiro. Provérbios 35, toda a palavra de Deus é verdade. Longe de mim pensar, suspeitar que a palavra está errada, só pelo que eu vi. Não, pera um pouquinho. Não, vou falar de mim. Não, o que eu vi pode estar errado, mas o que está escrito não tem como estar errado. Foi assim que eu fui me convertendo. Crendo mais no que está escrito do que no que eu via. Ativei a mente de Cristo em mim. E me tornei um crente de verdade. Porque os que estão por aí no mundo aí dizendo evangélico, de crente não tem nem a orelha. Porque está com a Bíblia na mão. Está estudando a Bíblia há quantos anos? Antes de mim. Eu só tenho 55 anos, eu sou de 67. E os de 1900? E os de 1600? Que estão lendo, estão estudando, estão fazendo... E não crê, não acredita. A mente de Cristo está desligada. É o que prova. Você crê em predestinação? Não. Como não? Romanos 8, 29 e 30. Como não? Efésios 1, 5. Como não? Efésios 1, 11. Eu estou dando o endereço. Como não? Se a boca é tapada pela palavra de Deus, é porque a mente de Cristo está ativada. Mas se continua a batalha, não, onde se viu? Não pode. Então não tem a mente de Cristo. Só quem está entendendo. O Espírito Santo está falando aqui. Escreva. A mente de Cristo é crer no que Jesus fez na cruz. Será que você crê mesmo?
foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados. Mas você acabou de falar que você é um pecador, você viu coisa nenhuma. É ou não é verdade? Fala que não tem pecado, você combate e diz que é um pecador e está cantando foi na cruz. Foi na cruz o quê? A verdade é essa. Não, com Deus não tem acordo, irmã. Jó disse: quem lutou contra ele e prevaleceu. Mas ainda que ele me mate, todavia esperarei nele. Não tem como ganhar de Deus. Ele sempre vai estar certo. Porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor. Ele nunca vai estar errado. Ele nunca vai estar errado no que Ele fala. Eu fui obrigado a me converter. Eu criei em livre-arbítrio que o homem que aceita para ser salvo, que o homem que decide, que o homem que escolhe. Mas o Espírito Santo me mostrou. Efésios 1:4. Está vendo que você foi escolhido antes de nascer, antes da fundação do mundo. Eu já fiquei sem argumento. Aí ele falou assim, você está vendo Efésios 2? Estando vós mortos em pecado. Ele falou, você já viu algum morto decidir alguma coisa? Eu falei, vixe, tomei uma lambada. Pá, você já viu algum morto decidir alguma coisa? E ele falava assim, você já foi no enterro? Já. Você viu o morto? Vi. Você viu o morto decidir alguma coisa? Se quer ser enterrado ali ou lá? E eu falei, vixe, como que eu não vi essas coisas? Foi onde ficou claro que a mente de Cristo estava desligada. Só quem está entendendo. Eu tomei tanta lambada. Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu tomava cada uma. Isso, não tenho vergonha de falar. Meus argumentos eram tão fracos, você nem imagina. Era vergonhoso querer debater com ele, discutir. Provar para ele o quê? Que está errado, que está escrito. Você é louco. Você quer provar que ele está errado e você está certo? Eu falei, não, Senhor, longe de mim. E ele falou, se tiver escrito. Eu falei, eu creio. Eu tive que arregar, eu perdi. Não tem como ganhar dele, não tem como convencer, não tem como provar. Romanos 3, seja sempre Deus verdadeiro. Perdi para ele, perdi feio. Como é que eu vou crer em livre-arbítrio se Efésios 1:4 diz que ele me escolheu antes de eu nascer? Ele me falou. Ele falava assim, ó. Quando que você exerceu livre-arbítrio se você não tinha nem nascido? E eu já tinha te escolhido para isso. O que está escrito em Coríntios 6, 19 e 20? Fostes comprados por bom. Como é que você exerceu o livre-arbítrio se eu te comprei? Eu morri na cruz, derramei os... Eu te comprei. Efésios 2, você estava morto. Quando é que você exerceu a sua livre escolha? Minha cara caiu no chão e eu não tinha um mísero argumento para falar para ele. Eu vou falar o que ele está errado e eu estou certo? Com que cara? Quem tem essa jactância? Quem tem essa arrogância? Quem tem essa altivez? Quem tem essa força? Quem é que tem para falar que ele está errado? Quem tem essa nem sei o nome para falar, para enfrentá-lo face to face, para tentar convencê-lo? Quem tem? Não tenho vergonha de falar, eu não tive. Perdi. E feio. Porque eu fui falar para ele, só vou crer se tiver escrito. Sabe o que ele fez? Abre em Romanos 8, 29 e 30. Eu ouvia. Eu não estava ficando louco, não. Eu ouvia. Ele falava. Abre Romanos 8, 29 e 30. Eu abri e fui ler. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. Vixe. Olha o 30. Aos que predestinou também. Vixe. Lê Efésios 1:11. Nele fostes predestinados segundo o seu propósito. Falei, vixe.
Quanta besteira que eu falei. Tem mais alguém aqui? Ou está com medo de falar que também estava crendo errado? Por isso o Romanos 1, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Foi o poder de Deus para a minha salvação. Não tenho vergonha não. Você pode ser ovelha, você pode ser filho de Deus, você pode ser crente, você pode ser evangélico, você pode ser pentecostal, você pode ser tradicional, pode ser renovado, pode ser carismático, você pode ser o que você quiser. Se você não crê, se você não entende o que Jesus fez na cruz, você não tem a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é entender o que ele fez na cruz. Hebreus 9:26. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou o pecado. Não tem como ter pecado. Crê na Bíblia? Hebreus 9:26. Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Colossenses 2:13. Pegou nossos pecados e cravou na cruz. Não tem como estar errado. Você que está errado, como eu estava errado. Não tem como estar errado. Eu estava errado. Eu não tinha a mente de Cristo. Eu tinha uma Bíblia, várias, mas não tinha a mente de Cristo. O Espírito Santo ativou a mente de Cristo em mim através do apostolado. Filipenses 1, veja comigo. Filipenses 1. Mais uma oração de Paulo. Filipenses 1:9. Esta é a minha oração. Lembra de Efésios 1:18? Eu oro para que seja iluminado. Era a oração de Paulo. E eu não fiz uma oração antes de começar a ministração? É como o apóstolo vive. Eu não posso pregar a graça, que é Cristo, sem antes orar por vocês, que vão ouvir sobre a graça. Eu oro para que a graça seja revelada. Hebreus 9:26, que o pecado foi aniquilado. Aniquilado, acabou. Não, onde se viu? Então a mente está desligada. Se a mente de Cristo está ativada, você entende na hora. Essa é a mente de Cristo. É entender o que Jesus fez na cruz. Essa é a mente de Cristo que Paulo falava que ele tinha. Por que Paulo falou, nós temos a mente de Cristo? Diga, porque eles entendiam o que Jesus de fato tinha feito na cruz. E se eu te falar, e se eu te provar que João não tinha a mente de Cristo? 1 João 2. 1 João 1. Se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. Coitado João. Não entendeu nada do porquê Jesus morreu na cruz. Não entendeu nada. E assim estão os evangélicos como João, que dizem com a boca que Jesus morreu pelos pecados, mas também falam que se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentiroso. Igualzinho João. A prova que não tem a mente de Cristo. Porque os que têm a mente de Cristo, como Paulo, como Tito, como Timóteo, como Filemão, os que têm a mente de Cristo, entendem o que de fato Jesus fez na cruz. E o João e o Tiago não entenderam. Você acha que eu vou falar para vocês, se vocês disserem que não tem nenhum pecado? Eu não posso falar uma palavra dessa. Ah, pastor, mas eu não estou cheio de defeitos? Sim, e eu também. Ah, mas eu não estou cheio de imperfeições? Sim, e eu também. Mas de pecados não. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cadê os que entendem? São os que têm a mente de Cristo. Dá uma alegria, né? Romanos 8:1. Nenhuma condenação. Qual que era a condenação? É o pecado.
Do Isaías 59, os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus para que não vos ouça. Lembra de Isaías 59? Mas agora não tem mais Isaías 59. Jesus morreu, ressuscitou, morreu pelos seus pecados, Romanos 4, 25, e ressuscitou para te justificar. Como é que você vai falar que, não tem, que você é um pecador, se ele morreu pelos seus pecados? Faz 25 anos que eu falo isso, às vezes para a mesma pessoa. Então faz 25 anos que você não tem medo de Cristo. Pô, irmão, se você não entendeu ainda Romanos 4, 25, se você não entendeu ainda a conta matemática de Romanos 4, 25, mais uma vez, vai. Já fazem 25 anos, hein? Vamos mais uma vez. Jesus morreu por nossos pecados, vírgula, e ressuscitou para a nossa justificação. Por mais burro que eu seja, Romanos 4, 25, ele morreu pelos meus pecados, eu não tenho pecado, porque ele morreu pelos meus pecados. Isso é conta, isso é matemática, vírgula. Ele ressuscitou para a minha justificação. Não, se ele ressuscitou para mim, então eu estou justificado. Como é que eu posso ter pecado? Estou justificado. Em João, em Tiago. Hoje nós entendemos porque eles não entendiam. Porque eles não tinham a mente de Cristo. Cadê os que estão entendendo? Então diga, hoje eu entendo. Porque eles não entenderam. Por que eles não entenderam? Então não consegui entender o efeito da morte de... Não consegue entender. Porque o João não estava com Jesus? O João não viu Jesus morrer e falar várias vezes que ia morrer pelo pecado? Ele não viu isso. Ele viu morrer e ele viu ressuscitar. Depois vai lá e escreve, se dissermos que... Ô João, você não viu, João? Você não estava com ele o dia inteiro, João? Só quem está me entendendo, só quem está me entendendo. Hoje eu entendo por que ele não entendia. Hoje eu entendo por que ele não entendeu. Por que eles não entenderam? E por que os evangélicos não nos entendem? E por que você não entendia antes, mesmo tendo uma Bíblia? Obrigado, Espírito Santo, por fazer eles entender. Oh, quem está sentindo um gozo, uma alegria? Imagine o mundo em graça. Por isso que eu fiz essa música. Entendendo o apostolado. Eu fiz essa música porque eu pela fé, Senhor, é tão fácil a tua graça. É uma lógica. 2 menos 2, 50, amém? Na cabeça de João era 50. Mas na cabeça de Paulo, 2 menos 2, Hebreus 9, 26, aniquilado. Porque na matemática 2 ganha de 2. Aí fica igual aniquilado, igual zero. Isso é Romanos 8, 1. Isso é Romanos 4, 25. Isso é Hebreus 9, 26. Vamos terminar com Filipenses 1, 9? A oração de Paulo? Filipenses 1, 9. Imagine o mundo em graça, recebendo apostolado. Imagine os pastores revogando as tradições. Imagine. Eu preguei esses dias. A fé vem pelo ouvir. Quando as ovelhas ouvem, elas entendem. Por que entende? Porque tem o Espírito Santo. E aí, a mente está assim, ó. Mas elas têm o Espírito de Deus. Quando ouvem, ativa a mente de Cristo. E passa a entender os mistérios de Deus. As revelações. Não é mais só uma Bíblia. Não, é a palavra de Deus revelada.
Bíblia. Tem gente que tem 54 Bíblias. Mas a questão é ter a palavra revelada. Tá claro aí? Pode ter uma só, não tem problema, contanto que ela seja revelada. Eu tenho 50 e poucas para o meu pleno conhecimento, mas a palavra já me foi revelada. Eu penso que já está provado. Vamos terminar com Filipenses 1:9. Paulo diz: esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Quer ver a mente de Cristo aqui? Você quer ver a mente de Cristo? Filipenses 1:9. Esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e através da mente de Cristo. Porque com a mente de Cristo ativada, você consegue ter toda percepção. E o 10? O que diz o 10? Para que possais o quê? Discernir o quê? As coisas excelentes. Para aí. Pai, que os evangélicos nem sabem o que é isso. Eles estão só batendo um cartão na igreja. Todo domingo de manhã faz escola dominical, mas não entende nada. Eu sou evangélico há 48 anos, mas até hoje você não entendeu o que foi predestinado. Você não entendeu que não se perde a salvação, porque a vida é eterna. Então a mente de Cristo está desligada há 48 anos. Quem está entendendo? Você quer ver uma coisa bem facinho? Quem aqui pensava, quem pensava que podia perder a salvação? Quem pensava nisso? Com a mente de Cristo desligada. Vamos fazer mais uma prova. João 10:28. O que eu disse? Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna. Para aí. Agora você me responde. Você pensava que perdia a salvação. Então me responde. Como é que se perde algo que é eterno? Está provado que a mente de Cristo estava desligada? Eterno. João 10:28. Eu lhes dou a vida eterna. Tem como perder algo que é eterno? Então salvação não se perde, porque a salvação é a vida eterna. Você não entendia isso porque a mente estava desligada. O apostolado ativou a mente de Cristo em você. Filipenses 1:10. Hoje você consegue discernir as coisas? Hoje você consegue discernir as coisas? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por isso? Oh Espírito Santo maravilhoso. Derolou-me rei. Abba Pai. O Senhor sempre presente. Thank you Jesus. I love you Holy Ghost. Abba Pai. Ah, se não for o Senhor, como é que eu vou explicar essas coisas? Só com a mente de Cristo que o Senhor ativou em mim. Por isso eu te agradeço. Por isso em tudo eu te dou graças. Até por coisas que eu não entendo, porque eu não sou onisciente. Tu és onisciente. Por isso toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo reconhecimento. Levante as mãos para reconhecer a soberania de Deus em nosso meio. Graças te dou, Senhor. Obrigado, ó Deus. Dê ordem aos anjos que nos protejam e nos guardem. Espíritos ministradores enviados para nos servir em nosso favor. Não ando pelo que eu vejo, ando por fé no que está escrito. Por isso eu te louvo. Oh, oh,
minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Foi Ele quem perdoou todas as nossas iniquidades e sarou todas as enfermidades. Está escrito que ao seu povo faz sair com prata e ouro, e entre eles não haverá nenhum enfermo. Ao seu povo faz sair com prata e ouro, e entre eles não haverá nenhum enfermo. Sê livre do teu mal, mulher. Creia na palavra e não nessa dor que está sentindo agora. Fica livre, oh, pelo poder do Espírito Santo, manifesto aqui agora. Ande por fé e não mais por vista. Declare o que Cristo fez por você na cruz. Não reclame, não murmure. Ande por fé. Faça a sua confissão de fé todos os dias, assim como toma banho e toma água. Faça a sua confissão de fé. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. O Senhor testifica conosco por meio de sinais, prodígios, vários milagres, dom do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Está escrito que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que temem a Deus e os livra. Anjos em seu favor, graça e paz, e prosperidade e saúde. Graça e paz, abençoados. Anjos em seu favor. Vai louvando a Deus, vai orando, vai louvando. Até quarta-feira, até domingo, até para sempre na eternidade. Graça e paz. Senão não termino hoje. Graça e paz. Vai com os anjos até quarta-feira, vai com os anjos.